Vamos lá. Questão do CESP aí de 2015, questão recente. Essa questão é polêmica, hein, pessoal? Vamos lá. Com relação aos protocolos utilizados em videoconferência, julgue os itens seguintes. Item 5. Soluções de videoconferência com o uso do protocolo H323 devem suportar também o protocolo H225-RAS, Registration, Admission and Status, para sinalização de chamada do H225.0 aí. E o H245 para controle de comunicações multimídia. Certo ou errado? Olha lá, essa questão aí é aquela que causou polêmica ali no itinerante, não sei se o pessoal acompanha aí. O que acontece aqui? No meu ponto de vista, eu identifiquei essa questão como correta quando eu li ela. Por que eu identifiquei? Porque o que o pessoal faz marcar essa questão está correta, o que o pessoal vem a marcar essa questão como errada? Por conta da pegadinha, do jeito que ela foi montada. Eles falam aqui que o H323 devem suportar também o protocolo H225-RAS e coloca isso aqui para sinalização de chamada do H225, como se o H225-RAS fosse o responsável pela sinalização de chamada, pessoal. Mas se vocês identificarem aqui como a questão foi montada, olha esse ponto e vírgula, tá na cara que isso aqui, o para, ele estava antes, ele estava aqui no começo, porque ele fala aqui, ó, soluções de videoconferência com o uso do protocolo H323 devem suportar também. Se ele falou também, quer dizer que é além de outra coisa que ele já falou anteriormente. Então, na minha humilde opinião, ele inverteu. A questão estaria escrito assim: soluções de videoconferência com o uso do protocolo H323 para sinalização de chamada do H225, porque ele em nenhum momento está falando que a sinalização não pertence ao H225, olha aqui, ele está falando que a sinalização pertence ao H225, do H225. Devem suportar também o protocolo H225-RAS, registro, admissão e status, tá? E aí, consequentemente, o H245 para controle de comunicações multimídia, que é aí o H245 está tranquilo. É o que a gente sabe, o H245 estabelece o controle por meio da realização dos canais de mídia aí, tá? Então, por conta disso, essa questão está correta. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Querem me bater? Querem me criticar? O que vocês acham? Que eu tô... Oi? Quando a chamada dentro do para mídia, a gente vai passar pelo gatekeeper, necessariamente não fazia o uso obrigatório. Então, esse daí é outra coisa que o pessoal fica meio assim nessa questão. O colega perguntou, não necessariamente ele vai utilizar o H225-RAS. Tudo bem, concordo plenamente com você. Eu posso ter uma chamada, que nem a gente viu ali no começo, em que eu não tenho um gatekeeper e logo eu não uso o H225-RAS. Eu utilizo direto o H225 call signing. Só que aqui, reparem que a questão ela fala na questão do suporte. O devem suportar. O que ele está falando? Quem usa o H323, obrigatoriamente tem que suportar todos os protocolos da sua pilha. Se eu falo que eu vou fazer uma chamada H323, eu posso não utilizar, mas eu tenho que suportar o H245, o H225, o RTP e todos os protocolos da sua pilha aí, tá bom? Ó, pessoal, não estou fazendo engenharia reversa não. Se eu discordar da questão, eu falo. Essa daqui eu, pelo menos, interpretei como correta. É uma questão que dá para marcar. Como que eu fiz isso? Provavelmente pela experiência, pelo jeito que a gente vai sempre realizando aí muitas questões, a gente acaba percebendo o feeling que a questão foi montada, tá? Mas de fato essa questão aqui é uma questão meio problemática mesmo e a gente pode classificar ela como uma questão de exceção, não é uma questão que vai aparecer sempre aí desse jeito. Mas na minha opinião a sacanagem do avaliador foi justamente trocar essa finalidade aqui para dar a impressão que o RAS é que estabelece a chamada, tá bom? Bom, próxima questão. Item 6. Em videoconferência, a utilização do protocolo SIP requer que tanto o endpoint quanto o concentrador MCU suportem o RTP, utilizado para transporte de mídia, e o RTCP, utilizado para monitorar estatísticas de transmissão. Certo ou errado? Errado por que está errado? Perfeito, é exatamente isso. Os personagens MCU, Gatekeeper não fazem parte do SIP, tá, pessoal? Não fazem parte. O SIP não descreve esses personagens. O que o CESP fez isso aqui para variar?
ele trocou H323, que provavelmente essa frase aqui ela está escrita com H323, e colocou o CIP, que é o seu concorrente, digamos assim. Isso é muito normal nas questões. Então, se tivesse escrito H323, muito provavelmente essa questão ela estaria correta. Em videoconferência, a utilização do protocolo H323 requer que tanto o endpoint quanto o concentrador MCU suportem o RTP, utilizado para o transporte de mídia, ok? E o RTCP, utilizado para monitorar estatísticas de transmissão. Beleza? Aí a questão estaria correta, tá bom? E aquela história, o H323 obrigatoriamente deve suportar o RTP e o RTCP. O CIP é opcional. Se surgir um protocolo melhor amanhã, melhor do que o RTP, o CIP automaticamente já está compatível com ele. Ele não é amarrado ao protocolo de transporte aí, tá bom? Transporte da mídia. Tranquilo, pessoal? Tá dando para entender? Não. A dúvida aqui. Quem perguntou? Opa. Dúvida aqui. O MCU, ele é equivalente ao gatekeeper? Não, pessoal. A gente vai ver nas questões que o MCU, ele é multi-control, o que é mesmo? Esqueci. Control Unit. Então, o que acontece? O MCU, quando você vê o MCU, você tem que pensar automaticamente em conferência. Ele é o cara ali que vai fazer o meio campo numa conferência. Gatekeeper é o cara que vai gerenciar uma zona H323, tá bom? Imaginem uma zona H323 como uma LAN. Uma LAN à parte, em que existe um gateway ali, digamos, um proxy, que ele gerencia aquela rede local, tá bom? Bom, vamos lá. Vou tomar um gole d'água aqui. Pessoal, para hoje a gente colocou aqui quase 100 questões, tá? Não sei se a gente vai conseguir resolver todas, depende aí muito do ritmo e tal. Mas vamos tentar resolver, tá bom? Se não resolver, tá no material também aí para vocês. Item 5 correto, item 6 errado. Questão do SERP de 2013. Em relação a requisitos de aplicações, protocolos e modelos de QoS adotados na internet, julgue os itens que se seguem. Item 7. O CIP é um protocolo da camada de aplicação que pode ser usado para estabelecer, modificar e encerrar sessões de comunicação multimídia que envolvam um ou mais participantes, os quais podem ser pessoas ou dispositivos, como por exemplo, servidores de mídia. Bom, vamos lá por partes aqui. O CIP é um protocolo de qual camada, pessoal? Camada de aplicação? Transporte? Rede? Aplicação, perfeito. Correto. Que pode ser usado, ou pode aqui, esse pode no CESP, pessoal, já indica que a questão pode estar correta, né? Pode estar correta, é a primeira indicação, mas é algo que já abre a nossa cabeça para marcar ela como correta. Pode ser usado para estabelecer, modificar e encerrar. Esses três verbos vão aparecer muito relacionados ao CIP nas questões, vocês vão observar aí, que é basicamente as funções de sinalização. Ele precisa estabelecer, modifica ali a sessão no transcorrer da chamada e depois encerra. Ele é o cara ali que estabelece o meio campo. Sessões de comunicação multimídia, que envolvam um ou mais participantes, os quais podem ser pessoas ou dispositivos, como por exemplo servidores de mídia. Certo ou errado? Certo, né, pessoal? Não tem porquê eu conseguir só fazer uma chamada com pessoas e não com dispositivos no ambiente de informática. Ainda mais que a gente tem aquelas figuras no CIP, que são o User Agent, que ele pode ser dividido em User Agent Server e User Agent Client, tá bom? Então a gente tem esses dois personagens. O cliente, via de regra, ele inicia a chamada e o User Server aqui, User Agent Server, ele recebe a chamada e estabelece. E nada impede também que tenha um servidor aí de teleatendimento, por exemplo, alguma coisa mais automatizada aí, tá bom? Então a questão tranquila, questão correta. Reparem que via de regra, quando a questão está certa, ela está redondinha, não tem nada muito estranho nela, ela vai bem na leitura, assim, não tem nada que salte aos olhos ali, tá bom? Então não tenham medo de marcar a questão correta. E em último caso, também utilizem aquela estratégia que o Gustavo Vilar sempre fala, né? Ache as erradas, depois marca certo em tudo e seja o que Deus quiser, né? Não é para utilizar isso aí sempre, mas quando a gente não tem outra alternativa, é importante. Tem 7, correto. Questão do Banco da Amazônia de 2010.
acerca dos protocolos utilizados na transmissão de voz sobre IP, VoIP, julgue os itens que se seguem. Item 8. O SIP, Session Initiation Protocol, um protocolo da camada de transporte. E aí, pessoal? Errado, né? Fácil, questão tranquila, não é transporte, é aplicação. Mas vamos continuar aqui a questão. Tem a função de estabelecer, gerenciar e encerrar. Olha lá de novo os 3 verbos. Sessões entre 2 ou mais participantes de uma comunicação VoIP. Pessoal, olha aqui a questão repetida. Olha aqui, acabou de ver isso. Ó, mesma coisa, só mudou a camada e os participantes ali, mas a questão está redigida da mesma forma. Tá vendo a importância da resolução de questões? Muitas vezes você pega essa questão aqui e você já sabe, você já viu ela em algum lugar. Tá bom? Isso no meio da prova. Então, o item 8 está errado. Item 9. As tarefas do H245, protocolo utilizado no canal de controle de chamadas, compreendem a abertura e o fechamento de canais de mídia e a negociação do método de compressão a ser utilizado. Certo ou errado? Certo, certíssimo. Ele está falando aqui dos canais de mídia, reparem aí, pessoal. Canais de mídia, que é basicamente o transporte do conteúdo, do áudio e do vídeo. Ele estabelece esses canais para depois o RTP ser transmitido ali, carregando toda a carga, tá bom? Outra palavra-chave assim do H245, pessoal, é controle, tá? Muita atenção a isso aí, porque ele também é chamado de Control Signaling, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos para frente. Item 10 também do Banco da Amazônia. Acerca dos protocolos utilizados... Isso já é o mesmo cabeçalho. Item 10. O canal de sinalização de chamadas representado pelo protocolo Q931 trata do estabelecimento e encerramento de conexões e fornece funcionalidades da telefonia convencional, como, por exemplo, o tom de descarga. Certo ou errado? Agora deu aquela dúvida, né? É 245 ou 225? Do que ele está falando? Está correto, pessoal. Por quê? Porque o Q931 é o sobrenome, digamos assim, do Call Signaling. E o Call Signaling, ele estabelece canais de mídia? Não, canais de mídia não. Estabelece a chamada, a conexão inicial. Começa o H225 CS com a sua conexão inicial. Na sequência, entra em cena quem? O H245 da questão anterior. Tá bom? Deu para entender? Tranquilo? Isso, é aquela simulação do telefone. O colega perguntou, o tom é aquele dispositivo e tal? O tom basicamente é o seguinte, o Q931 ele simula o telefone. Tira o telefone do gancho, faz aquele barulhinho, aí quando você diz que ele faz a chamadinha e tal, é ele que inicia essa conexão propriamente. Uma vez que você atendeu, eu liguei para você, e você atendeu, aí, como é que a gente vai codificar? Que codec a gente vai utilizar? Aí entra em cena o H245, tá bom? E na verdade, o 225, que é o Q931, ele é ponto a ponto. Pelo que eu vi ali naquela figura, ele faz ponto a ponto. E aquele 245 ele faz uma conexão, é isso mesmo? A pergunta aqui. O Q931 ele é ponto a ponto? Ele faz a conexão, o Q931 ele faz conexão ponto a ponto diretamente? Isso. Quando nós temos um gatekeeper, o gatekeeper vai atuar como um relé, tá? A máquina aqui faz a chamada utilizando o Q931 ou H225 Call Signaling pro gatekeeper, e o gatekeeper vai embora e faz a chamada diretamente. Uma vez que essa chamada foi estabelecida, o H245 ele fura o terminal aqui, o gatekeeper no caso, e o terminal vai embora e conversa diretamente com ele. Ele só faz o meio campo. Por quê? Porque ele é responsável pelo registro, admissão e status. Tá bom? Ele é o responsável por isso aí, é ele que vai gerenciar. Porque muitas vezes você tem uma rede, uma zona H323, e aí você, por exemplo, você não pode fazer ligação para celular. Você não pode fazer ligação interurbana. Quem vai te bloquear? O gatekeeper. Entendeu? O gatekeeper é que vai te bloquear. E é ele que também, por exemplo, se a banda já estiver sendo consumida, muitas chamadas ali ao mesmo tempo, ele vai falar, agora não dá para fazer a ligação, porque o nosso link de internet está saturado na parte de VoIP. Tá bom? Deu para entender? Vamos até voltar a outra questão para identificar as diferenças. Reparem que é da mesma prova, tá? Para realizar a chamada, tem que passar por isso final ou os dois finais?
Pergunta, para finalizar a chamada, tem que passar pelo gatekeeper também? Tem. Aí o caminho inverso acontece. Estabeleceu o H245, estabeleceu o RTP, a comunicação está fluindo. Depois o que acontece? Volta novamente o H225 call signaling e a chamada é encerrada. Tá bom? Isso pelo gatekeeper novamente. Isso no ambiente aqui, zona H323. Tá bom? Vamos até voltar à questão anterior. Ó, Q931 trata do estabelecimento e encerramento de conexões. Fornece funcionalidades de telefonia, como por exemplo o tom de descarga. Olha a diferença aqui quando ele fala do H245. Utilizado no controle, palavra-chave do 245, controle das chamadas e compreendem a abertura e o fechamento de canais de mídia. Mídia, voz, vídeo, tá bom? Negociação do método, outra palavra-chave também. Compressão, tá? Compressão, que é a utilização do codec, tá bom? Beleza, então. Item 10, correto. Item 11. O RTCP, Real Time Control Protocol, é um protocolo usado na transferência de mídias de áudio e vídeo, mais eficiente que o RTP, Real Time Transport Protocol. E aí, pessoal? Não, né? Qualquer afirmação que faça o RTCP ser concorrente do RTP já está errado. Está errado porque eles trabalham em conjunto. RTP é o burro de carga e o RTCP é o cara que fica ali monitorando, tá bom? Monitorando o transporte ali que está sendo carregado. No caso, áudio e vídeo, tá? Item 11, errado. Questão tranquilinha aí. Pessoal, essa prova, que as questões de VoIP, vocês vão ver que são cabeludas. E acontece, não tem jeito. A gente tem que lidar com esse tipo de situação. Considerando que na internet existem diversos serviços distintos providos pela mesma rede, julgue os itens a seguir. Item 12. O campo SSRC... Alguém me chamou? Desculpa, achei que tivesse outro. O campo SSRC, Synchronization Source Field, do RTP, identifica o emissor do payload, que é o conteúdo a ser encaminhado. Certo ou errado? E aí, pessoal? Bom, aqui ele já está pegando pesado, né? Já está perguntando dos campos do RTP, está forçando a amizade, né? Tá fazendo o candidato chorar na hora da prova, mas vamos lá. Não tem que chorar, não. O quê? Xingar a mãe. Vamos lá, a gente vai dar uma revisadinha sobre os campos do RTP. Pessoal, o que é o RTP? Para começo de conversa. O RTP, ele é nada mais nada menos do que uma gambiarra. Ele é uma gambiarra entre o protocolo UDP e TCP, tá? Por que ele é uma gambiarra? Vamos lá. O que a gente precisa numa conversação em tempo real? Uma transmissão multimídia em tempo real? Velocidade. Preciso de velocidade. Tudo que causar um overhead nesse processamento eu quero dispensar. Aí eu posso utilizar o TCP? É recomendado utilizar o TCP? Não, por quê? Porque o TCP ele é um protocolo que zela pela confiabilidade. Tá? Por quê? Porque ele utiliza uma conexão, o handshake de 3 vias, ele utiliza o sequenciamento, a retransmissão, tudo isso é custoso. No ambiente em tempo real, eu posso simplesmente deixar alguns pacotes passar. Se eu perder, se der aquela falhadinha na voz, tá tranquilo, desde que não seja muito grande. Então a sensibilidade nas transmissões multimídia são relacionadas ao atraso e à variação do atraso, tá bom? Então o TCP está fora de cena. Só que aí o que a gente utiliza? Isso pensando aí num projeto multimídia. A gente vai utilizar o DP. O DP é rápido, ele não tem overhead, ele não tem handshake, ele não tem nada. Só que o problema dele é que ele não tem nada. Ele é praticamente uma vala direta da camada de aplicação até a camada de rede para o IP. Ele não tem nada, ele só te fornece uma porta, tá bom? E um checksum ali sem vergonha. Nada mais do que isso. E aí o que acontece? Resolveram inventar o RTP, que é um protocolo que vai ficar aqui acima do UDP, tá? E ele vai ter duas funções que são importantes para a multimídia, que são um número de sequência e um timestamp, uma estampa de tempo.
Para que servem esses dois campos? O número de sequência, ele vai servir para, quando os pacotes chegarem fora de ordem, ele colocar num bufferzinho ali, organizar esses pacotes e transmitir para o cara que está assistindo ou que está conversando. Não sei se vocês já repararam, quando a gente clica no play do YouTube, aparece aquele bufferzinho ali. O que é aquilo lá? Ele está esperando chegar o começo dos pacotes. Ele espera ali alguns segundinhos e aí, mesmo que os pacotes cheguem fora de ordem, ele vai organizar bonitinho e vai transmitir para você como se tudo aquilo tivesse chegado de forma sequencial. E a gente sabe que não é isso que acontece. E como é que isso é garantido no caso das transmissões multimídia? Pelo campo Sequence Number do RTP. Se eu tenho um número de sequência, porque o DP não tem nada, se eu tenho um número de sequência no RTP, isso aí eu já consigo resolver um pouco. E o timestamp, para que serve, pessoal? Serve para sincronizar fluxos. Nós sabemos que o RTP ele é utilizado para o transporte de áudio e mídia, tá certo? Esse transporte vai num canal só? Não vai. Eu tenho um canal RTP para áudio, eu tenho um canal RTP para vídeo. Como é que eu sincronizo isso aí ali na frente? Pelo timestamp. Senão o cara vai ficar falando aqui, vai dar aquele delay, a voz dele parecendo dublagem de novela mexicana lá, né? Aí não vai dar certo. Então, basicamente, a gente tem que pensar que o RTP, ele serve para incrementar o DP, adicionando dois campos, um número de sequência e um timestamp, tá? Vamos ver agora um pouquinho mais sobre o RTP aqui. E aí a gente vai entrar agora no SSRC, que é outro campo dele. Tá aqui o cabeçalho do RTP, pessoal. Não precisam decorar aqui o tamanho, que isso aqui não é tão cobrado, não. Mas é importante nós identificarmos alguns campos. Primeiro deles, Payload Type. Aqui, eu sei que o que eu estou transmitindo via RTP é áudio ou vídeo. E, consequentemente, o codec que está sendo utilizado. Olha o Sequence Number aqui que a gente falou agora há pouco, que serve ali para organizar os pacotes que chegam fora de ordem. Tá aqui o timestamp, tá bom? E eu preciso de uma chave primária para identificar quem é fluxo de áudio e quem é fluxo de vídeo, vocês concordam? Para a hora que eu estou transmitindo, eu sei, opa, esse aqui é áudio, esse aqui é vídeo, esse aqui saiu de tal emissor, de tal receptor. Então, nós temos o campo Synchronization Source Identifier, que é o cara que vai identificar unicamente esse fluxo. Porque no meio de uma conversação, eu posso estar transmitindo em um servidor de mídia, eu posso estar transmitindo áudio e vídeo para uma pessoa aqui, áudio e vídeo para outra, e aí eu tenho que saber quem é quem nesse fluxo. Tá bom? É pela sessão, ponto a ponto, ou identifica o fluxo dentro da sessão? Pergunta. Identifica a sessão ponto a ponto ou o fluxo da sessão, o canal dentro da sessão. Então, ele identifica isoladamente. No caso, a transmissão de áudio vai ter um SSRC diferente da transmissão de vídeo. Exatamente. Isso no conceito do RTP. No conceito do RTP você vai ter um canal de áudio e um canal de vídeo sendo enviados de forma separada. Tá legal? Deu para identificar aí como é que funciona? Então vamos voltar. Vamos resolver a questão agora. O campo SSRC, Synchronization Source Field, do RTP, identifica o emissor do payload, conteúdo a ser encaminhado. E agora, pessoal, certo ou errado? Essa questão é triste mesmo. Opa! O Source, o Synchronization Source Identifier, ele identifica o fluxo, se é áudio, se é vídeo, quem é quem, a chave primária do fluxo. Se eu tenho essa chave primária, consequentemente eu consigo saber, eu estando ali no emissor, eu, computador, consigo saber se aquilo foi produzido por um microfone, se aquilo foi produzido por um teclado, por um vídeo, por uma câmera, tá bom? Então, consequentemente, com esse valor aqui, a chave primária do RTP, eu consigo saber quem foi o emissor daquele fluxo. E montar os pacotes, consequentemente. Tá? E aí? Sim. Certo, consigo identificar o emissor. Pessoal, não fiquem tristes, essa prova aqui foi uma exceção mesmo. Aí. Cobrou bem pesado os conceitos. Aliás, tem algumas questões que são bem questões de exceção nessa prova. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Então tá bom. Item 13. No que se refere ao SIP, Session Initiation Protocol, a principal função do gatekeeper é autorizar o início de uma sessão. Certo ou errado? Tá errado, pessoal. Tá errado. Mais uma vez o CESP trocou o concorrente aqui. Quem é o concorrente do SIP? H323. A figura do gatekeeper está presente somente no H323. SIP, não.
pegar um pouco de água aqui, que essa próxima aí... As pilhas do protocolo 5, quais são? Tem também aquela mesma estrutura? Não. Pergunta, o CIP, ele é uma pilha de protocolos, assim como o H323? Não. O CIP, ele só se preocupa com a sinalização. O resto ali, ele vai utilizar o que já está pronto, que é o TCP/IP, RTP e esses protocolos, tá? Ele só se preocupa com aquilo. Naquele conceito do RTP sendo o caminhão e o RTCP sendo os controladores desse caminhão, o CIP, ele entra como o cara que reserva a estrada. Ele fala, ó, é o seguinte, vai passar um caminhão aí do ponto A ao ponto B, do Rio de Janeiro para São Paulo, tá bom? E aí o caminhão segue por meio do RTP com a carga, que é o áudio e o vídeo, tá bom? Beleza, beleza? Item 14. Um codec G711 que empregue a Lei A utilizará no máximo 16 kbps de taxa de transmissão em uma rede IP que use roteadores com interfaces Ethernet para estabelecer conexão entre suas interfaces. E aí, pessoal, questão tranquila, né? Questãozinha para fazer o candidato ir embora, né? Pessoal, se vocês repararem, a gente não precisa nem saber o que é Lei A, o que é Lei Mi, o que o G711 utiliza. Essa questão ela está super quadrada, pode ver. Ela fala aqui, ó, um codec G711 que empregue a Lei A utilizará no máximo 16 kbps de taxa de transmissão. Pessoal, um codec, por acaso, ele define taxa de transmissão? Ele é um protocolo de rede? Ele é uma espécie de balde furado? Não é, pessoal. O codec ele só serve para codificar e decodificar algo que é analógico em algo que é digital e vice-versa, tá? Então aqui de cara, por meio dessa questão aqui, ela está quadradíssima, ela está errada. Porque olha o que ele fala na sequência. O G711 vai lá e vai definir 16K de taxa de transmissão e aí ele especifica em uma rede IP que use roteadores com interface Ethernet para estabelecer conexão. Puxa vida, que conexão que o IP estabelece, que o Ethernet estabelece? Não estabelece conexão, muito menos o G711, que ele é só um codec, tá bom? Então, a questão ela tá errada, tá bom? Essas questões elas às vezes aparecem que é para assustar o candidato, que é para fazer, meu Deus do céu, o que é Lei A, pelo amor de Deus? O que eu faço? Eu vou embora. Pessoal, relaxa. Se a questão ela tá quadrada, você vê aqui, falou de IP, falou de conexão, taxa de transmissão em cima de codec, põe errado ali, acabou, tá bom? Então, é só para assustar. Vocês vão ver que nessa prova também tem outras aí que é para deixar o candidato ali bem assustado. E quando for codec, ele fala que é codec. Então a gente tem que lembrar de todos esses G, 711, tem que lembrar. Pergunta, quando for codec, ele fala qual é o codec? Via de regra fala. Dificilmente você tem que decorar, mas o importante, já que você falou, é lembrar quais são os codecs de áudio e quais são os codecs de vídeo. Isso é muito importante você ter em mente, tá, pessoal? Quais são os codecs de áudio, pessoal, que mais aparecem nas questões? A família G7. G7 é alguma coisa. G de gogó, de garganta, tá bom? Tem que associar, não tem jeito. G de garganta. E quais são os de vídeo? É H.26, alguma coisa. Tá legal? G711 é um codec. G729, G723, todos esses aí são codecs de áudio. H261, H264 são codecs de vídeo, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, qual que é o codec obrigatório no H323? E aí? G711. O que acontece? A comunicação por voz no H323 ela é obrigatória, tá? O vídeo ele é opcional, mas o áudio ele é obrigatório. E já que ele é obrigatório, qual é o codec que ele obriga você a utilizar no mínimo? G711. Isso é importante, hein, pessoal? Guardem isso aí cai em prova. Codec mínimo utilizado no H323 é o G711. Ele é o melhor codec? Não é. Aliás, ele é um dos piores, tá? O G729 é melhor e tal, mas o obrigatório é esse. É isso aqui que é importante você saber, tá? O vídeo, ele é opcional no H323, beleza? Ele é opcional. Mas quando ele está sendo implementado, utilizado, qual é o codec obrigatório para o uso de vídeo? O mínimo que você tem que ter? H261. Ó, certo? Quase, hein? Quase. H261. Porque ele é o primeiro que foi criado. Coloquem isso na cabeça.
G711 por quê? Porque é o primeiro que foi criado. Tudo que tiver um número maior aqui é porque veio depois. Via de regra, atualmente a gente usa o H264 aí para as transmissões HD e tal. Mas esse aqui e esse aqui são obrigatórios no H323, tá legal, pessoal? Para voz, G711, para vídeo, H261. Opa! Assim, pergunta. Se o G711 não for definido nenhum codec, ele será utilizado? Não. Via de regra é o seguinte, o H323, ele especifica os seus protocolos. Consequentemente, ele especifica os codecs que você é recomendado que você utilize. Mas ele obriga que você utilize o G711, tá? Só que mesmo assim, utilizando o G711, essa negociação de qual codec vai ser utilizado, vai ter que passar pelo H245, tá bom? É ele que vai definir. O H323 já sabe que de cara, todo mundo utiliza o G711, porque é obrigatório. Aí é o A, o Mi ou Não entendi, como é que é? tem o A e o Mi. Sim, eu já vou explicar o A e o Mi também. Eu vou explicar. O colega perguntou sobre a lei A e o lei Mi. Já vou explicar também. Bom, mas a ideia é essa. O que acontece? O H245, quando ele está fluindo ali, está estabelecendo a comunicação, ele sugere, o cara que está iniciando ali a conversação, ele sugere um codec, tá? Sugere um codec aqui para outra máquina. Fala, meu amigo, vamos utilizar o codec G729? 729? Aí ele fala, pô, cara, desculpa, eu não trabalho com esse cara aí. Ah, então vamos tentar outro, vamos tentar o G723. Aí ele fala, pô, desculpa, eu não trabalho. Aí ele fala, pô, mas então vamos fechar no G711, porque eu sei que todo mundo fala essa língua. Todo mundo tem suporte a esse cara. Tá? É obrigatório. Quem fala que usa H323 tem que ter suporte mínimo ao G711. E a mesma coisa para o vídeo, tá bom? Suporte obrigatório a esses dois codecs aqui. Lei A e Lei Mi. Isso aí é um negócio que, ó, sinceramente, não precisa nem se preocupar. Que a primeira vez que eu vejo isso aí cair em prova. Mas, para não passar em branco, o G711 ele é a implementação nua e crua do PCM. Pulse Code Modulation, que é uma das primeiras formas de codificação analógica em digital. Tá? Esse algoritmo PCM, ele utiliza duas vertentes. Primeira delas, a Lei A e a Lei B. Que Lei B? Lei Mi, desculpa. Que é aquele U com a perninha, tá bom? A Lei A, ela foi, via de regra, ela codifica 14 bits em 8. E a Lei Mi codifica 13 em 8. Tá bom? Basicamente é isso, é a forma de codificação que ele utiliza, que o algoritmo utiliza. O PCM, no caso, que é a raiz aí do G711. Mas fiquem tranquilos, pessoal, se isso aqui aparecer em prova, vai ser em prova muito específica de eletrônica, tá bom? Não é desculpa não, isso aqui não aparece mesmo, é muito difícil. Se aparecer, vai aparecer para assustar assim, e no sentido que não é o foco da questão. Mas se quiserem guardar uma informação, guardem que a Lei A codifica 14 em 8. Lei Mi, 13 bits em 8. Beleza? Tranquilo? Então vamos. Aí, mais uma do TJ. Do Sergipe. Julgue os próximos itens referentes à telefonia VoIP. 15. Devido ao fato de os terminais SIP serem dotados de inteligência, meu Deus, né? Serem dotados de inteligência, que tem inteligência artificial, fica meio complicado, né? Mas vamos continuar aqui. Devido ao fato de os terminais SIP serem dotados de inteligência, após o registro em um servidor Register Server, um terminal de telefone SIP, desde que tenha pleno acesso a todas as funções básicas de rede, passa a atuar de forma análoga a uma aplicação peer-to-peer. E aí, pessoal? Certo ou errado? Todo mundo ficou na dúvida, né? Essa questão está certa, pessoal. Infelizmente, ela está certa. Porque esse começo aqui, pô, se não tivesse isso aqui, beleza, né? Mas devido aos terminais SIP serem dotados de inteligência, meu Deus, que ficou feia a coisa, né? Mas essa prova aqui, o pessoal estava de mau humor, não tem jeito. Vamos ver o porquê que está certo. Agora, isso aqui é importante. Após o registro em um servidor, Register Server, um terminal de telefone SIP, desde que tenha pleno acesso a todas as funções básicas de rede,
passa a atuar de forma análoga a uma aplicação peer-to-peer. Vamos ver o porquê. Vou fazer uma revisãozinha sobre os servidores SIP. O SIP ele não tem MCU, ele não tem gatekeeper, mas ele tem uns servidores específicos, tá? Que exercem funções lógicas. Tá correta?